Fui ator por muitos anos e após a transição, eu quero mostrar que é possível ser uma atriz trans. É possível uma atriz trans fazer personagens como qualquer outra mulher. E muitas vezes as pessoas acham que uma trans, sendo atriz ou não, ela só quer glamour, ela só quer beleza. Embora eu esteja aqui brincando com o glamour da Liz Taylor, eu quero mostrar trabalho. Eu faço a mendiga, eu faço a velhinha, eu faço a bruxa e eu faço a Elizabeth Taylor. É engraçado que dizem que não há preconceito no meio artístico, né? Isso é muito relativo, porque o preconceito ele está infiltrado em várias esferas de trabalho, em várias esferas da sociedade. Não demorou muito para que eu fizesse a transição já com a idade mais avançada. Porque antes não podia, eu vivi numa época de ditadura, família patriarcal e burguesa, repressiva. Foi difícil ser ator. Foi difícil ingressar no teatro, foi difícil aparecer nos filmes como homem. Imagina como trans. Minha profissão dos sonhos é ser bombeiro. Por enquanto estou estudando, depois eu vou fazer o curso. E se Deus quiser, eu começo a exercer. Estudo, jogo bola num time que é de homem trans. Desde pequeno eu já venho lutando para ter essa profissão na minha vida. Já me bateram, né? Antigamente me zoavam, né? Então, quando a gente vai tendo uma certa idade, a gente vai aprendendo com a vida, né? Que a gente possa transformar nosso corpo, para que a gente possa transformar muitas partes que nós não identificamos como sendo femininas. E por esse motivo eu penso em ser cirurgiã plástica, para que eu possa ajudar algumas outras trans que em algum momento não possa ser exatamente o que ela quer, mas através da cirurgia plástica ela consiga chegar a esse sonho dela. Depois de ver tanta trans sofrendo com cirurgias feitas até em fundo de quintal, como a colocação de silicone industrial, alguns médicos cirurgiões que atendem pessoas trans e fazem de qualquer jeito, exatamente por serem pessoas trans, então é só mais uma, ou menos uma quando essa falece por motivo dessa cirurgia. Eu gostaria de ser tatuador, porque quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, meu padrasto tinha estúdio de tatuagem e foi quando eu comecei a ter contato com esse tipo de arte, que eu acho que é uma arte que exige muita responsabilidade, porque você está colocando a sua arte permanentemente no corpo de outra pessoa, mas ao mesmo tempo ela não está exposta em um lugar só, é uma pessoa que vai viver o dia a dia dela e sua arte está presente na vida dela. Eu desenho, treino desenho para tatuar, mas eu ainda tô para comprar a maquininha e começar a treinar em peles sintéticas e depois ir em cobaias para começar a tatuar profissionalmente. Com certeza eu vou conseguir realizar esse sonho. A minha ambição enquanto professora é transformar os métodos de ensino e todos os alunos que passaram pelas salas onde eu pude lecionar e que puderam me ouvir, que eles aprendam que as coisas são para além das caixinhas sociais, das caixinhas hegemônicas do mundo, que nós somos múltiplos, que as pessoas são múltiplas, que os padrões, que os estereótipos não são bons, são ruins, e que é o nosso papel enquanto educadores orientá-los, encaminhá-los e sociabilizá-los com um mundo diverso, com um mundo múltiplo, com um mundo de N coisas e de N possibilidades. Nós podemos mudar a nossa realidade. Agora, a sociedade tem que colaborar, precisa nos dar esse apoio, precisa abrir as portas para essa possibilidade, para essa nova possibilidade. A sociedade precisa mudar o olhar para nós. Eu sou cabeleireira, eu vim de Belém do Pará.
Também sou líder de um ministério, uma igreja inclusiva para travestis e transexuais. A minha profissão dos sonhos seria ser juíza de direito. Por participar de uma comunidade que é muito sofrida, que é muito atacada, que é muito violentada socialmente, então daí você sente a necessidade de estar junto ao direito. E sendo juíza de direito, melhor ainda, porque passando pelas questões ou um processo, digamos, que esteja inserida a comunidade LGBT, eu tenho conhecimento de causa, por saber bem o que somos, o que sofremos, as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas frustrações. Eu tive que optar. Eu passava fome ou viveria como atriz. E aí eu tive que optar a questão do cabeleireiro, que era uma profissão que eu já gostava, trabalhava na área. E meu sonho mesmo é ser atriz de cinema, não de televisão, nem de teatro. Teatro eu gosto, mas não é o foco, mas sim porque eu adoro muito no cinema. E sempre me imagino algum dia numa tela dessa. Fiz algumas participações de figuração em filme, lá na minha cidade, há muitos anos atrás. E me motivou mais em estar no meio da telinha, né? Aquele corre-corre, aquelas coisas todas. Eu fiquei muito fascinada por aquilo. A gente é muito limitada a sonhar em relação ao emprego. A gente já é condicionado a alguns empregos que são já meio que sugeridos para o meio trans, né? Que seria a enfermagem, cabeleireiro, telemarketing, essas coisas que já abrem a porta facilmente para a gente. Não existe fim para a gente tem só um começo e tem que brilhar muito por aí. Meu sonho é ser assistente social, né? Mas assim, com formação, porque eu já faço isso através dos movimentos sociais e populares, ajudando muita gente aí, como no movimento de moradia, movimento LGBT. Quando eu era sem teto, sem emprego, sem família, sem ninguém aqui em São Paulo, eu aprendi muito comigo mesmo, em primeiro lugar, para depois ver a necessidade do outro, que eu percebi que não era só eu que sofria, que precisava de assistência, né? Que tem muita gente aí sem teto na rua, muita gente sem emprego, sem alimentação, que precisa de apoio social. Eu sou formada em comunicação social. E eu trabalhei um pouco, algum período na área, assim. Então eu trabalhei com jornalismo, eu trabalhei com publicidade, produção de cinema e tal. E eu assumi minha identidade de gênero tardiamente. Então eu só fui assumir minha identidade de gênero depois dos 30 anos. Naquela tua fase que tu estás híbrida, né? Esse mercado não vai te absorver. Hoje em dia, a gente consegue visualizar um pouco travestis transexuais em alguns espaços. E é por isso que a gente começa a falar de visibilidade, né? Porque a gente quer primeiro ser vista, para depois conseguir os direitos. Eu fui fazer o movimento que todas nós fazemos, que é a esquina, que é a prostituição. E eu acho que a gente precisa construir uma mídia em que a gente se enxergue. Não só quando a gente é assassinada e a gente tem algum caso de polícia, entendeu? Mas também fazendo a coisa. Eu só vejo pessoas cisgêneras fazendo matérias, documentários sobre nós mesmas. A gente não tem o nosso olhar. Qual é o nosso olhar? Que nós possamos escolher, que nós possamos nos editar, que nós merecemos ser e que as pessoas têm que construir pontes para que a gente chegue lá. Porque não é simplesmente dizer assim, não estudou por quê? Né? Então tem muita gente que está fora desse espaço, que não está vivendo esse lugar da escola, esse lugar da educação, esse lugar da qualificação, né? Só está vivendo o lugar da exclusão. Então, é que esses sonhos merecem existir. Eu acho que é isso. Eu gostaria de ser assistente social. Como eu vim dessa situação e conheço várias pessoas, que não só em LGBT, pessoas vulneráveis em si,
eu tenho vontade de trabalhar com populações assim, da onde eu vim. Antes eu não conhecia nada disso, eu só me prostituía na rua. Através desse projeto, eu fui introduzida na sociedade, eu consegui me formar, fui a primeira de 100 das meninas do Transcidadania a conseguir o trabalho, a conseguir terminar a escola e tirar nota boa no Enem do ano passado. Precisa de projetos assim, como esses para a população que está sem saber seus direitos, sem saber o que são tirados, sem ter cultura, sem ter para onde ir mesmo, né? Isso é tudo novo. Eu comecei ano passado a ser introduzida no colégio, depois eu me formei, depois foi meu primeiro trabalho registrado com 30 anos e aquilo foi tudo um sonho, tudo uma maravilha. E eu vou conseguir realizar meu sonho, com certeza, de ser assistente social. Eu quero ser advogado. Desde pequeno eu sempre quis ser, né? Mas aí, na minha adolescência, eu tive muito mais interesse, até por causa das pessoas trans, que eu vejo muita dificuldade para fazer a retificação no nome, sempre tem muita burocracia. E eu pretendo ser advogado para ajudar mais essas pessoas que não têm tanta essa visibilidade. E eu quero ser advogado para ajudar as pessoas transexuais. Eu estou trabalhando para juntar o dinheiro e conseguir entrar numa faculdade boa e conseguir realizar meu sonho. Com fé em Deus. Sou paraibana, moro aqui há 12 anos. Vim aqui para São Paulo para tentar a vida como cantora. Já gravei 4 CDs, gravei um em homenagem a Noel Rosa e gravei outros com músicas inéditas. E o que eu busco agora é ser reconhecida no mercado fonográfico como cantora profissional, que já sou, né? Uma trans pode ser o que ela quiser. O que impede a gente ainda é o preconceito que as pessoas têm com relação às diferenças de identidade de gênero e de orientação sexual. Quiçá um dia alguém que tenha grana olhe para mim e me veja um artista em potencial. Não olhe para o que eu tenho no meio das pernas. As dificuldades são grandes, o preconceito é gigante. Eu já fui agredida fisicamente e acabei perdendo um rim com isso. Fui agredida por 9 pessoas em 2007. Trabalhar, a gente já trabalha. Mas formalmente, nós não temos uma discussão pautada nisso, sobretudo com as empresas. O meu grande sonho era que a gente não precisasse ter cotas para nada. Mas, a priori, é uma discussão palpável. Para mim, pouco importa o que você é com relação à sua sexualidade. Eu quero saber da sua capacidade profissional naquilo que você se propôs a fazer. Você tem sempre que provar ser melhor o tempo inteiro. E nem sempre você é melhor o tempo inteiro. Nem por isso você tem que ser desqualificado. E você é, pelo fato de ser trans, pelo fato de ser travesti, pelo fato de ser homem trans. Isso é um processo de desconstrução que provavelmente eu não esteja aqui para ver. O preconceito está em todos os lugares e bate em todas as portas. Olhar para nós e ver a liberdade que nós temos de ser quem somos, de andar livre pela rua, apesar de todo um processo que faz o contrário disso, de alienar você, de você não ter a oportunidade de se mostrar enquanto livre. E eu acho que isso é um fator preponderante, que faz com que aquela pessoa que não é bem resolvida em N questões tenha ódio de ver uma pessoa livre como eu. Tem uma música que eu estou ensaiando para um espetáculo agora, chamado Pobre Super-Homem, e é uma música que fala sobre a vida de uma travesti em francês. O francês não é muito bom, mas eu sou ousada. Diz assim: J'habitissais avec maman dans un très vieux appartement em Scheherazade. Je peux me tenir compagnie au nid des Canaries et un château. Pour laisser maman reposer, très souvent je vais faire le marché et la cuisine. Je range, je lave, je suis, à l'occasion je pique aussi. Et la machine, le travail ne me fait pas poche. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Ils m'ont fait métisser les nuits, que le geste soit travesti. Je suis artiste.
E por aí vai. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui le seul responsable si je suis un homme comme ils disent.